Boa noite, irmãos. Meu nome é Marcos. Boa noite. Eu sigo na igreja de São Mateus. Meu nome é Marcos, sou da Zona Leste de São Paulo. Eu sou dos universitários. Mês que vem eu me formo em análise de desenvolvimento e sistema. Eu me batizei em 2011, no Leste mesmo. E, cara, eu tô muito animado de estar aqui. Eu vou copiar o Vini rapidão. Cadê? Vamos lá. Minas Gerais, tá aí? BH? Brasília. Salvador. Oeste. Cadê o Sul? O Norte? E o Leste? Cara, eu tô muito animado. Ribeirão Preto? Interior de Campinas, cidade. Mas eu tô muito animado com essa conferência. E o Rio já foi. Cadê o Rio de Janeiro? Estou muito animado com essa conferência. Foi algo que a gente estava sonhando há um tempo já. E ver essa quantidade de pessoas, como o Vini trouxe, sinceramente nem a gente esperava que veria tantas pessoas. E isso é muito inspirador e muito animador, porque a gente vê o quanto as igrejas estão crescendo, quantas pessoas têm se importado em seguir a Jesus verdadeiramente. E isso é muito impactante nas nossas vidas. E é interessante que quanto mais pessoas nós temos nas nossas igrejas, mais servos a gente precisa para ajudar nos nossos outros. E quanto mais servos a gente tem, mais pessoas a gente pode alcançar. E quanto mais pessoas a gente alcança, e vira um ciclo infinito. Mas eu queria entrar nesse ponto hoje, então, sobre a servidão e a responsabilidade. Já está aqui o tema. E é muito interessante, esse ponto é um tópico que eu gosto muito. Isso reflete em todas as áreas da nossa vida, seja na igreja, seja nas nossas universidades, dentro das nossas casas, na nossa vida pessoal, individual. Mas nós temos um chamado, né? Então Deus nos chama para ser servos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre servidão e responsabilidade, e como sermos servos e não voluntários. Então eu queria começar orando com vocês. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por poder fazer parte do seu reino. Quero muito agradecer a todos que estão aqui, Pai, que estão derramando o seu amor por você, Deus. Muito obrigado porque Cristo deu a sua vida por nós na cruz, e isso é tão impactante, Deus, que pode reunir pessoas do Brasil inteiro aqui conosco. E isso é incrível, Deus. Isso é muito inspirador. É um pedacinho do céu que a gente pode estar vivendo aqui nesse momento, e que a gente possa, Deus, crescer nesses 4 dias em espiritualidade, em amor, em servidão e em responsabilidade também, Pai. Então, muito obrigado por esse dia. Em nome do seu Filho que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vou tirar o sapatinho de fogo aqui. Aí, agora sim. Mas, antes da gente falar sobre servidão e responsabilidade, eu gostaria de entrar num tópico, porque nós somos chamados a algo, né? Chamados a ser servos, chamados ao reino de Deus com um propósito. E como que a gente pode analisar esse propósito, né? Primeiro, nossa cultura, nossa comunidade, nossas vidas hoje estão cercadas por uma cultura do eu mesmo. O que eu posso fazer por mim, como eu posso crescer socialmente, como eu posso ser relevante intelectualmente, economicamente. É tudo eu. E nossos jovens, a gente está bombardeado por isso quase que todos os dias, né? Na internet, na televisão, por amigos próximos a nós. E isso muitas vezes pode chamar as nossas vidas a querer trazer isso para a igreja. Nós podemos querer fazer parte disso de certo modo, até inconscientemente, e levar isso para nossas igrejas.
E muitas vezes a gente vai olhar para nossas próprias igrejas e tentar analisar, fazer uma análise da saúde da igreja, do benefício que a igreja tem, baseada no que ela pode ajudar em nossas vidas, nas nossas vidas individuais. E não é isso que nós fomos chamados, não é isso que Deus espera de nós, né? Então, eu queria trazer esse ponto, né? Por que nos chama a ser diferentes, né? Então, eu queria ler com vocês Mateus 5, 14 ao 16. E eu vou lendo aqui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. E é muito interessante, essa escritura é uma escritura que eu gosto muito, é uma escritura que me anima muito. E ela nos chama a sermos luz e nos opormos às trevas, nos opormos ao que tem nos trazido a cultura dos dias de hoje, que é nos afastar da coletividade, da amizade, do amor e se focar no eu mesmo, ser orgulhoso. E nossa luz não é para simplesmente iluminar o nosso próprio caminho, o nosso próprio dia, as nossas próprias coisas. Deus nos chama para ser luz do mundo. Como Ele fala, não podemos esconder uma cidade no topo de uma montanha. Nós temos que brigar para que outras pessoas possam ver. E assim, nossas luzes, que são reflexos de Jesus, podem ser usadas para trazer outras pessoas, para que elas possam ver, para que nós possamos fazer boas obras, não para que a gente glorifique a nós mesmos ou as pessoas como em geral, mas que Deus seja glorificado, né? E como que a gente vai fazer para brigar? Então, nosso primeiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre servidão, que a gente vai ler mais uma escritura. Vamos lá para Marcos 10. É uma escritura que provavelmente todo mundo já conhece por, mas é uma escritura que me desafia muito. E ela diz assim, Marcos 10, do 35 ao 45. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos façam o que vamos pedir. Bem usado, né? O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permita-nos que na tua glória nos sentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu batizo, com que eu sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Até esse ponto eu também estava indignado. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa escritura é muito forte, ela me anima muito. Essa escritura, Tiago e João, eles pedem para sentar à esquerda e direita de Jesus. E isso nos traz alguns pontos, né? A primeira é uma ambição egoísta, de querer pedir da maneira como eles pediram, e um conceito errôneo de grandeza. Quando Jesus responde, ele responde primeiro com uma metáfora sobre o cálice e o batismo. Nós vamos voltar nisso mais para frente, mas eu quero focar nesses dois pontos agora. Que Jesus, logo em seguida, ele quebra essa expectativa de Tiago e João. Fala, mas no versículo 40, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe me conceder. E Jesus quebra essa expectativa deles.
era o que eles queriam, era o que eles entendiam. Daí que entra o conceito errôneo de grandeza. Tiago e João estavam olhando para os reinos que eram da terra, quando reis dominam e obrigam ou mandam de uma maneira onde tudo que está abaixo do rei é ele que decide, é ele que comanda. E isso é o que Deus considera que não faz parte do meu reino. Vocês não estão entendendo o propósito disso. O meu reino não é dessa maneira que vocês estão esperando. E será que essa é a maneira que a gente espera também? Será que a gente fica feliz lendo essa escritura? Porque é desafiante. Mas será que a gente, uau, vi essa escritura aqui, hoje eu vou servir como nunca. Hoje eu nem vou ser servo, vou ser mordomo. Ou será que a gente sai por aí animado? Ou será que isso nos incomoda, né? Por que eu vou ser servo? Trabalhei a semana inteira, estudei. Nossa, cheguei tarde todos os dias, eu não vou para aquele lugar. Vou ter que servir, bem desafiante, preciso descansar para outro dia. Eu nem me importo de ser o primeiro. Não quero servir tanto para ser o primeiro. É que nem eu estudo para concurso público, aparece lá 1000 vagas. Cara, se eu passar em 999, para mim é hora. Mas muitas vezes a gente questiona, nossa, as pessoas nem me agradecem quando eu sirvo, eu não quero ir para lá. Quanto me custa para ser servo, né? E qual é o benefício de ser servo? E muitas vezes a gente carrega esses questionamentos, muitas e muitas vezes, e nossa mente fica cheia disso, cheia dessa negatividade, e muitas vezes acabamos não percebendo qual é a real necessidade daquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que nós fomos chamados para fazer. E realmente, pessoal, servidão nem sempre vai ser algo chamativo, nem sempre vai ser algo glamouroso, nem mesmo reconhecido pelas pessoas, nem mesmo vocês, nem mesmo eu, agradecemos ou reconhecemos tudo que é feito em nossas vidas pelas pessoas que estão na nossa igreja, as pessoas que fazem parte. Tantas coisas são tão naturais e tão simples que a gente muitas vezes desconsidera e nem acha que aquilo é servidão, que tem alguém por trás fazendo aquilo. Eu lembro que em 2015 e 2016 eu decidi agradecer por tudo na minha vida. Se eu subia num ônibus, eu agradecia o motorista, falava obrigado por ter parado no ônibus. Há algum tempo atrás eu fui jantar com minha namorada e nós fomos até o cozinheiro agradecer pela qualidade daquilo que foi feito. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes eu entro na minha igreja usando o celular na mão, com o celular na mão, mexendo. Eu vou até a mesa da ceia, sem olhar para a mesa. Estou lá mexendo no celular. E saio como se aquilo tivesse que estar ali, ou como se aquilo fosse magicamente colocado ali. E quantas pessoas não estão servindo atrás daquele momento lá? Quantas pessoas não chegam bem mais cedo que eu para preparar aquilo? E isso vale para outras coisas, limpeza, organização. Quantas coisas na igreja a gente acha que é natural e que tem que estar lá todo domingo. Mas são muitas pessoas que estão servindo. Verdade. Muito bom. E realmente, tem muitas pessoas que se sentem desafiadas a ser servidas, né? Isso também engloba outras pessoas, que são as pessoas que convidam as outras a servir também. Muitas vezes a gente traz um mundo irreal, fala, nossa, você vai servir aqui, vai ser incrível, a gente vai fazer tanta coisa, tudo. E a gente, do mesmo jeito que a gente espera receber algo em troca pela servidão, muitas vezes nós estamos chamando outras pessoas, fingindo que terá algo em troca daquilo. E isso também não é correto. Nós temos que entender que Deus não nos deve nada. Nós devemos servir. Deus não nos deve nada. O meu mano, o Tim Keller, que está no céu nesse momento, ele diz o seguinte: a única coisa que mudará um servo de agir como rei é ter uma visão do amor incrível do rei que se tornou servo. Deveríamos estar no banco dos réus, acusados, mas nos colocamos no assento do juiz. Muitas vezes, irmãos, nos colocamos de uma maneira onde a gente entende que o reino de Deus é um reino humano, um reino natural, que nem você vê por aqui. O rei Charles, lá na Inglaterra, por exemplo, onde nós queremos que nosso reino seja um reino vertical, onde a gente tem que olhar de cima para baixo e se você é líder, tem que ter as pessoas que vão ser lideradas. Se você é liderado, você tem que ter um líder.
Mas isso são características que a gente usa para determinar uma forma de viver. Mas a nossa igreja, o nosso reino deve ser um reino horizontal. O nosso rei caminha conosco em todos os momentos. Ele diz que vai estar com a gente até o final dos tempos. Esse não é um rei comum. É um rei que está conosco e ele é um rei que nos serve também. Quando a gente vai no versículo 45, ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para se servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Jesus tinha toda a autoridade e ele não se esquivou da servidão usando a sua própria divindade. Ele não se esquivou da sua servidão. Muito pelo contrário, ele foi o mais servo de todos. Ele deu a vida para que cada um de nós aqui pudéssemos ter uma chance hoje de lutar contra o pecado e de não estar preso nessa vida de escravidão eterna. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de servidão. E Jesus tanto era o maior servo, quanto ele não queria nem ser reconhecido por isso, né? Ele lavou os pés dos próprios discípulos. Qual rei faria isso? Ele lavou os pés de Judas, que veio atrair ele depois. Quantos de nós teria esse comprometimento de lavar os pés dos irmãos que a gente tem alguma discordância, que a gente tem alguma mágoa, que a gente tem alguma tristeza? Quantos de nós estamos servindo com completude na vida? Ou nossa servidão é seletiva? Gente, vou servir só esses aqui, porque esses aí... Não, laxe aqui, não, esses aqui. Mas nós somos a luz do mundo e precisamos agir como aquele de onde vem a nossa luz. Amém. Alguém aqui já ouviu falar do princípio de Pareto? Não. Foi esse cara aqui, Vilfredo Pareto. Nossa, eu consegui falar o nome dele de primeiro. Vilfredo Pareto. Ele é um matemático economista da Itália. E ele, nas suas teses, no seu estudo, ele descobriu que 20% das famílias da Itália controlavam 80% do território italiano. Então ele gerou essa expectativa de que 20% das coisas causam 80% dos efeitos, mais ou menos isso. Aqui tem alguns exemplos, né? Algumas estimativas. Eu peguei isso de um site do governo, que provavelmente deve estar correto, né? 20% dos motoristas estão envolvidos em 80% dos acidentes. Ou seja, motoristas que sofrem um acidente ou causam um acidente, eles têm o costume de voltar a sofrer acidente ou causar acidente. Normalmente, 20% das ruas ficam com 80% dos tráfegos. Por exemplo, São Paulo, que é muito conhecido, em horários de pico, somente a marginal e a radial provavelmente tem 90% dos carros em São Paulo. E o mais impactante para mim, que 20% dos apps que estão nos nossos celulares é onde nós passamos 80% do nosso tempo mexendo. Então muitas vezes a gente tem 200 e a gente usa 20. E essa estimativa ainda é muito usada hoje em empresas. Elas usam isso para otimizar tempo e para evitar perda de recursos. Esse é o maior uso delas, né? E isso pode ser aplicado em nossas vidas também. Isso é algo que pode acontecer dentro das nossas casas, da nossa igreja e da nossa vida em relação uns aos outros, né? E isso não é uma estimativa que agradaria a Deus, que faria Deus ser glorificado. Muito contrário, isso seria péssimo. Nós devemos sonhar com igrejas saturadas de servo e não com igrejas onde 20% fazem 80% das necessidades das nossas igrejas. Nós precisamos olhar para as necessidades das nossas igrejas e dar a Deus a nós mesmos e olhar para Cristo. E muitas vezes eu vejo pessoas reclamando. Eu falo: Marcos, eu não sou bom servindo. Eu sou a negação, sou atrapalhado, eu me enrosco em tudo. Eu não fui feito para isso. Esse não é meu dom. E realmente, irmãos, eu acho que servidão é um dom. Mas vocês, como um templo de Deus e com o Espírito Santo, vocês têm dons. Não quer dizer que todos vão ter o mesmo dom, mas vocês podem usar e ser usados com seus dons. Não quer dizer que realmente tem muitas pessoas que servem
com uma naturalidade admirável. É incrível ver as pessoas servindo. Mas vocês têm o dom de vocês. Isso pode ser muito usado. E isso, nós precisamos olhar para nós mesmos e olharmos para quem foi o maior servo, que é Jesus. Então, Deus não nos chama a sermos servos sensacionais. Deus nos chama a sermos servos. Então, usem os seus dons, aquilo que você é chamado a fazer. E, irmãos, nem sempre vocês vão começar a servir em algo e vão revolucionar o que vocês estão fazendo. Vocês vão, nossa, amanhã já vai ter 1000 pessoas aqui na igreja, então que eu vou servir. E não é assim. Nós temos que servir, muitas vezes, acompanhando outras pessoas que já fazem aquilo, sendo ensinadas, sendo direcionadas. Então precisamos ter esse coração de ter uma vida focada a longo prazo na servidão. Não deu certo, parei então. Não deu certo hoje. Nós temos que ter uma vida constante em servidão. E nós não devemos esperar recompensas disso. Na verdade, devemos sim, que a recompensa de um bom serviço é mais serviço. Então vocês podem manter. Então precisamos ter essa vida a longo prazo. Eu sirvo na mídia e muitas vezes é desesperador, cara. A gente faz muita coisa, melhora, compra equipamento, faz isso, tudo. Aí chega no final de semana, 3 pessoas assistindo o culto lá. Alguma coisa errada. Mas o ponto não é esses dias, mas é como isso pode chegar nas pessoas profundamente com o tempo. Quantas pessoas já foram visitar nossas igrejas porque viram os cultos online? Se uma for salvo, isso é incrível. Irmãos, Deus não precisa que servimos Ele. Nós devemos servir porque deve ser nosso prazer, deve ser a nossa felicidade fazer isso. E eu quero ser reconhecido como esses irmãos aqui, ó. Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo. Judas 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Isso me inspira muito, irmãos. Nós não somos salvos porque servimos, nós somos salvos para servir. Então vamos dar no nosso coração o nosso melhor. E essa é a diferença entre um servo e voluntário. O voluntário vai pensar se vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Um servo vai lá e faz, pronto. E o serviço nunca acaba, irmãos. Quando estivermos vivos, somos servos. Que você tem sido, servo ou voluntário? Aqui, ficou escuro. Os nerds teológicos aqui já começam a tremer todo. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a gente vai falar um pouco da responsabilidade também. E é muito impactante. Nós vamos voltar para a escritura de Marcos. E lá tem mais uma atitude que é revelada naquela escritura, que é a falta de compreensão do sofrimento de Cristo. E Jesus, quando ele é perguntado... eu acho que eu tirei. E Jesus, quando ele é perguntado... Tiago e João perguntam: Jesus, queremos estar à sua direita e à sua esquerda. Jesus, ele responde com uma metáfora do cálice do batismo. E ele se refere ao sofrimento que ele e muitos seguidores dele enfrentariam. Por exemplo, Tiago foi martirizado e João exilado. Mas eu quero focar apenas no cálice nesse ponto. Vamos lá para Lucas 22, do 39 ao 44. Ela diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou dele a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Irmãos, aqui ele fala que Cristo chega ao Monte das Oliveiras, começa a orar e ele pede por quê? Afastar de mim o cálice, mas se for da sua vontade. Jesus, em momento nenhum da sua vida, esquivou da sua própria responsabilidade de ser o Salvador. E mesmo que isso custasse muito para ele, era a morte de cruz, uma morte que a gente até hoje define como uma das piores mortes que poderiam ser feitas. Jesus foi humilhado, espancado, agredido, açoitado, traído. E mesmo assim, ele não fugiu daquilo que era sua responsabilidade. Jesus não merecia ter passado pelo que ele passou. Nós nunca vamos merecer o que recebemos de Cristo, o que ele fez na cruz por nós. Mas pela graça de Deus, hoje a gente recebe isso. Hoje temos a possibilidade de estar a eternidade com Jesus Cristo, para todo sempre. Isso é graças a Ele. Tem uma coisa que eu vou aplicar a aula do Luiz agora. Tem uma coisa que me chamou muita atenção na escritura de Marcos 45. Ele fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa palavra resgate, ela me incomodou um pouco, porque eu fiquei pensando, nossa, essa palavra parece tão atual, tão moderna. Fala resgate. Eu tinha um conceito errado até entender mais do que era o resgate, né? Porque para mim seria muito mais impactante ele falar, por exemplo, na minha visão, servir a vida e salvar a muitos, ou salvar muitas pessoas, né? E aí, entrando na aula do Luiz, eu fui procurar no dicionário de grego o que significava a palavra resgate. Essa palavra que é o grego, a pronúncia dela é lutron. Só que quando eu estava procurando o dicionário ser em inglês, ele me trouxe essa palavra, que foi onde me deu um estalo maior. Porque para quem gosta de jogos de guerra, de estratégia, essa palavra é muito comum. Quando a gente vai salvar alguém, no sentido de eu tenho que pagar para tirar aquela pessoa, eu tenho que pagar para tirar uma pessoa da escravidão, ou um prisioneiro de guerra, ou alguém que você tem que tirar alguma coisa, tem um custo. Não é só você sair correndo, pegar a pessoa e fugir. Tem um custo. E Cristo teve um custo para pagar, um custo altíssimo pela nossa salvação. E Ele fez isso por nós, para que nós não ficássemos aprisionados ao pecado. Irmãos, Cristo sofreu, pagou um preço altíssimo pelos nossos pecados. E mesmo assim, Ele nunca deixou a sua responsabilidade. Mesmo com um cálice que fez ele suar sangue. Robert Charles Sproul, outro que conhece como R.C. Sproul, ele diz: Cristo não desviou do cálice que foi dado. Ele tomou nossa culpa sobre si. Nós, como seu corpo, devemos carregar a responsabilidade da sua igreja. E Jesus cumpriu sua missão até o fim, irmãos. Como nós podemos abandonar as nossas dentro da igreja? Devemos olhar para nossas vidas como seguidores de Cristo, como servos de Cristo, e ver se estamos realmente vivendo uma vida cristã responsável em adoração a Jesus. Vacilar nas nossas próprias responsabilidades da igreja revela algo sério. Nossa falta de compromisso com aquilo que Deus confiou em nós. Faltar a compromissos, chegar atrasado em cultos, igrejas em casas, eventos, criar desculpas para não participar de estudos bíblicos, evitar servir, isso reflete algo em nossas vidas, em nossa postura, uma postura desatenta diante da missão que recebemos como corpo de Cristo. Nossa falta de organização e zelo não afeta apenas a nós, mas todas as pessoas ao nosso redor. A vida cristã não é solitária, irmãos. Deus nos chamou para viver uma vida em comunidade, e essa comunidade deve ser marcada por amor, serviço e encorajamento mútuo. Precisamos cultivar um espírito de servidão e de justiça, buscando ativamente o bem do próximo.
Não podemos permitir barreiras sociais, econômicas, culturais. Não podemos criar divisões por status ou por preferências nossas. Nosso chamado é comum a todas essas pessoas. Sermos discípulos e refletirmos a luz de Cristo no mundo. Nossa comunhão precisa ser caracterizada por humildade, perdão, disposição em caminhar juntos, mesmo que isso demande um esforço muito grande ou renúncias da nossa própria vida. A igreja não é um prédio, não deve ser um prédio. A igreja deve ser uma família espiritual, uma comunidade radicalmente diferente, onde Cristo, Jesus, mostra através do nosso testemunho como é a maneira certa de viver a vida. E que nós possamos abandonar essa passividade, abandonar e abraçar o compromisso com zelo, com alegria. Que cada um de nós seja ativo, pontual, envolvido, disponível, tudo isso para servir a Cristo. Sabendo que nós estamos honrando a Jesus e edificando nossas próprias igrejas. Afinal, somos chamados para ser luz. Então, seja luz. Ninguém aqui, irmãos, vai precisar morrer um pelo outro para salvar a vida de nós. Ninguém vai precisar dar a sua vida por muitos, irmãos. Os nossos cálices são pequenos comparados a Jesus. Quando olhamos para Jesus, então, Jesus teve um cálice gigantesco em suas mãos e não voltou atrás. Nós muitas vezes falhamos, somos pecadores, eu sei disso. Mas nós devemos melhorar constantemente. Nossos cálices são muito pequenos. Tem uma irmã que me anima muito, ela me encoraja muito. E eu queria chamar ela aqui, a Gláucia. Ela vai compartilhar um pouquinho sobre essa responsabilidade que me dá. É uma mulher que tem inspirado muito o nosso grupo, tem crescido muito. Então, passar. Pega a gosta. Oh, meu Deus, lindo. Oi, meu nome é Gláucia. Eu faço parte da Zona Leste. E para dar uma contextualizada para vocês, meus pais se conheceram na igreja, então eu nasci e cresci na igreja. Da igreja. E por muito tempo eu vivi uma vida de mentira e de covardia diante das pessoas, diante de Deus. Então, eu só fui conhecer verdadeiramente a Deus com meus 15 anos, quando eu fiquei curiosa sobre a Bíblia e sobre Deus, e sobre me relacionar com Ele. E eu comecei a estudar a Bíblia sem nenhuma pretensão, mas eu realmente conheci a Deus profundamente, né? Então, eu me batizei em outubro de 2020. E antes de estudar a Bíblia, a igreja pra mim era a igreja dos meus pais, era tipo uma coisa deles, eu não me sentia parte, mesmo tendo crescido, porque durante a adolescência eu fui tomando minhas decisões, né? Mas conforme o meu relacionamento com Deus foi se aprofundando, eu vi que o senso de responsabilidade também foi se aprofundando, né? Então eu comecei a me sentir parte e com isso eu passei a querer contribuir. Se você se sente parte de algo, você coloca a sua energia naquilo, né? Você quer ver aquilo mudar, você quer ver aquilo crescer, você vê algo que está errado, você fala, vamos arrumar isso, você vê algo que pode melhorar, você quer melhorar isso, né? Então, esse senso de, tipo, é meu Deus, é minha igreja, eu quero contribuir, né? E aí eu me formei na escola, e aí eu passei na faculdade, eu fui para os universitários, e foi algo transformador, assim, porque eu pude ver o quanto de coisa tem para ser feita no reino, assim, não só no ministério, mas na igreja como um todo mesmo. E, assim, assumir responsabilidades pode ser bem desafiante, pode ser assustador, mas eu hoje vejo quão desafiante é pra mim, porque metade do tempo eu tô me sentindo muito incapaz de fazer o que Deus quer que eu faça, e na outra metade eu tô me sentindo incapaz também, mas eu tô me esforçando pra acreditar que Deus me capacita pra fazer isso, né? Então, eu sempre tô lutando com o pensamento de quem sou eu pra fazer alguma coisa pra Deus. Eu sou tão pecadora, eu sou tão falha, eu sou covarde, eu sou medrosa, eu sou orgulhosa e eu quero controlar tudo. Então, tem pessoas que são muito mais espirituais que eu, tem pessoas que são muito mais capacitadas que eu, mas eu vejo que Deus não se limita a isso, né? E tem uma escritura que leram pra mim alguns anos atrás, nesses momentos de crise,
e que me ajuda muito até hoje. Ela fica em Êxodo 4, do 10 a 11. Eu preciso lembrar, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? E, assim, Moisés é um personagem que eu me identifico muito, porque ele é literalmente muito medroso e muito covarde. Deus chama ele e ele fica tipo, não, manda outro, acho que é melhor. E quando Moisés ele olhou para as próprias limitações dele e usou elas como justificativa para não servir a Deus, Deus fez questão de reafirmar quem Deus era, as características dele, o caráter dele. E eu não consigo contar quantas vezes, quando esses sentimentos tomavam conta de mim, Deus me fez parar e olhar para quem Ele era, né? E me fez lembrar que não é sobre mim, não é sobre as minhas limitações, sobre as minhas fraquezas, é sobre quem Ele é e como Ele pode me usar, né? Como eu sou só um instrumento. E o instrumento ele não se preocupa em como ele vai ser usado, porque a pessoa sobre isso, ele não se preocupa a que horas, como vai ser, ele só se deixa ser usado por Deus, né? Então eu vejo Deus colocando pessoas ao meu redor que fazem servir ser muito mais leve, muito mais divertido. Viver o reino é muito divertido e poder ver meus amigos crescendo e assumir responsabilidades e indo mais fundo no relacionamento deles com Deus é algo que me faz ficar muito grata por poder fazer parte disso, né? Então, assim, se eu consigo, todo mundo aqui consegue. Não estou E tem sido muito especial, assim, entregar o que eu tenho para Deus, entregar meus dons, meu tempo, minha energia. E isso me lembra outra escritura que fica em Mateus 6, 20, que diz: Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Lembrar dessa escritura sempre me dá muito ânimo, assim, porque eu já consigo ver, tipo, os vislumbres dos tesouros que eu tô acumulando no céu para poder servir. Caraca! Eu quero isso. Então, ver pessoas novas chegando no reino, quantas pessoas a gente tem aqui que se batizaram faz pouco tempo. Amém. Ver pessoas que hoje são minhas melhores amigas, que também eu pude participar dos estudos dessas pessoas. Então, ver momentos como esse, a conferência acontecendo, o meu caráter sendo transformado por Deus. Então, eu espero que isso encoraje vocês a olhar para o serviço, para servir a Deus com mais leveza e com um privilégio mesmo, que é desafiante, mas que é muito gratificante. Irmãos, para concluir, não há como seguir a Cristo sem a gente abraçar a servidão e a responsabilidade. Jesus nos mostrou que a grandeza do reino não está em ser servido, mas em servir. Ele, sendo Deus, escolheu o caminho da humildade, do sacrifício, para resgatar cada um de nós. Que possamos honrar esse compromisso, sermos mais servos, sermos mais responsáveis, com muito amor ao Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós saia daqui desejando ardentemente ser um servo verdadeiro, abraçar a responsabilidade, chamado de Cristo, para viver como uma luz nesse mundo que brilha intensamente. Para que a gente possa ter esse coração e esse desejo. E eu queria chamar cada um de nós aqui, vocês que são discípulos, vão passar 4 dias incríveis aqui. Eu não tenho dúvida quão maravilhoso vai ser cada um desses dias. Que você possa ser servo, que você possa buscar com humildade a cada um aqui. Que você possa ser responsável, você tem um calendário, você tem as horas, que você possa chegar aqui no horário encorajando uns aos outros a estarem aqui e buscar isso com todo desejo. Vocês que estão estudando a Bíblia, fico muito animado por isso é muito bom. Vocês que não estão ainda e não estão estudando a Bíblia nesse momento, eu quero passar um desafio para vocês. Olhem ao seu redor, olhem o quanto de luz tem. Marque um tempo, qualquer uma dessas luzes aqui, qualquer uma, e conversa. Não sei como marcar tempo. Chama qualquer um, fala, vamos conversar, e abre o seu coração. Não precisa saber como que é abrir o coração. Na hora que você estiver lá, você vai ver como que isso vai. E deixa a luz de Cristo entrar no seu coração, mesmo que seja só um pouquinho. Mas esse é um desafio, não é uma ordem, tá bom?
E vocês são chamados, assim como nós. Nosso chamado não é diferente do de vocês, nem mais nem menos. Amém? Então vamos orar. Senhor,